Bom, minha gente, nesta quinta-feira, dia 2 de novembro, será lembrado em todo o mundo esse dia dedicado aos mortos, né? O dia de finados, como tradicionalmente é celebrado. Esse é um momento de muitas orações e reflexões sobre o significado da morte à luz da fé, né? É claro que há muitos entendimentos com relação a isso, mas enfim, dentro desse contexto de fé e na visão católica da morte, eu converso agora com o Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, que é o bispo diocesano de Colatina, nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, Dom Vladimir? Tudo bem, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Dom Vladimir, por que para os católicos essa é uma data assim tão importante, né? É um dia especial, o dia de finados? O dia de finados, na verdade, é um dia em que nós celebramos a vida, porque nós, pela nossa fé, nós acreditamos na vida eterna. Nós acreditamos que nós fomos criados por Deus, para vivermos um dia eternamente junto de Deus. A gente sabe que a vida, e na vida os pais são os transmissores, mas a vida é um dom de Deus, é o sopro de Deus. Aquilo que narra no livro do Gênesis, né? Somos criados do barro pelo sopro de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E assim como um dia Deus sopra, um dia Deus inspira também. E nós voltamos para Deus. E nós que caminhamos na igreja confiamos que a morte é uma passagem para a vida eterna. E a igreja nos ensina, né, pela caminhada bíblica e pela reflexão, que nós passamos no dia da nossa morte, por um julgamento. Ou vamos diretamente para Deus, se estamos em estado de graças, ou vamos para uma purificação, que é chamado purgatório, vamos assim através da oração da igreja, da celebração da Santa Missa, chegando cada dia mais próximos de Deus, ou seremos condenados se não aceitamos a Deus. É o que a igreja chama de igreja triunfante, os que já morreram estão com Deus, padecente, que passam pela purificação, e a igreja militante, que somos todos nós que lutamos pela construção do reino de Deus para um mundo melhor para todas as pessoas. Então, quem caminha pela fé em Jesus Cristo, que acredita na ressurreição, é um dia de oração, de nos unirmos com os falecidos e celebrarmos a vida dentro dessa comunhão em Deus. Dom Vladimir, há muitas teorias, muitas opiniões sobre a morte, e há pessoas que sequer gostam assim, de falar sobre ela. Né? Desde crianças a gente é acostumado a temer a morte, né? A falar da morte com certa reserva. Né? O senhor acha que é um assunto assim, que deveria ser melhor trabalhado dentro das famílias, melhor discutido até com as crianças de certa idade? Sim, eu acho que a morte ela deve ser trabalhada com as crianças em todas as idades, e a pessoa que está em risco de vida, que passa por uma doença, ela deve saber toda a sua realidade, a sua situação, a gravidade da sua doença, para que ela tenha essa possibilidade de se reconciliar com as pessoas, de se reconciliar com Deus, e naquele momento Deus dá a graça para essa pessoa para que ela possa renascer para a vida eterna. Então não devemos ter medo dessa passagem e nem de falarmos para a pessoa que ela está numa situação difícil, para que ela possa ter os últimos dias com muita dignidade, com muita consolação de Deus, com muito apoio da própria família, né? A pessoa ela vai aceitando, ela vai entregando a sua vida nas mãos de Deus, e a morte acaba sendo algo muito natural, né? É um processo que precisa ser construído aos poucos, né? Sim, antigamente, né, não se falava para as crianças, não levavam as crianças no velório, se escondia. Hoje não, hoje já se tem uma outra, um outro pensar, né? É de falar a verdade, de falar da gravidade, da pessoa se apoiar em Deus realmente. E a medicina de dar todos os meios para que a pessoa morra assim com toda a assistência necessária, né? Sem a dor, com toda a dignidade, isso que é muito importante, né? Tá jóia. Dom Vladimir, nós temos vivido assim, uma cultura de morte muito severa na sociedade atual, né? A gente vê aí os nossos jovens, infelizmente, vítimas, né, dessa violência por conta das drogas e outros contextos mais. É algo que preocupa também a igreja, essa morte precoce, né? Exato. Então, esse individualismo, esse mundo consumista, esse mundo individualista, tem levado as pessoas a não acreditarem em Deus, a não acreditarem na vida eterna, a viverem somente pensando em si
E isso acaba ocasionando uma violência e a morte de tantos jovens, principalmente, né? A gente vê o desrespeito no trânsito, as pessoas não obedecem à velocidade, não obedecem à sinalização, as pessoas não obedecem o outro porque às vezes estão com um carro um pouquinho mais potente e ele estando bem não se incomoda com o outro. Nós vemos as mortes por crimes banais, isso que é mais preocupante. Por qualquer coisa uma pessoa tira a vida do outro como se estivesse tirando a vida de um animal. E é esta falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo que a gente precisa trabalhar na sociedade. Porque nós estamos caminhando para trás, né? O cristianismo está aí há tantos anos, a igreja trabalhando, a sociedade trabalhando, mas a gente percebe que está aumentando a violência, o consumo de droga, o álcool, o suicídio, tantas coisas de morte que acontecem na nossa sociedade hoje e que a gente precisa dar um basta e construirmos uma sociedade de uma maneira diferente, né? Porque Deus é o Deus da vida, da igualdade, da fraternidade, né? É um Deus que nos pede toda essa solidariedade todos os dias. É isso aí, esse bate-papo com Dom Vladimir, bispo diocesano de Colatina, exatamente para refletir um pouco sobre esse dia 2, né, essa quinta-feira de finados aqui na nossa região. Dom Vladimir, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro desse contexto também, nós estamos prestes já no próximo dia 5 de novembro a completar os 2 anos da tragédia ambiental do Rio Doce, com milhares de famílias aí atingidas por esse problema, né? Inclusive haverá um manifesto no próximo final de semana em função dessa data, né? Isto, nós vamos ter esse manifesto pelo Rio Doce porque todos nós somos atingidos, né? Que moramos aqui no estado, principalmente os que moram ao longo do Rio Doce. O manifesto será no próximo sábado, às 8 horas a concentração, saindo em frente ao Polivalente. Nós vamos passar pela ponte, Silvio Avidos, lá em Colatina, chegando até o cais, onde será lido um manifesto que foi preparado por 22 entidades. Então nós convidamos a todos aqui da região que se façam presente nesse manifesto, porque nós teremos mais força diante do Ministério Público. Porque tem pessoas que eram pescadores, mas não tinham carteirinha, não recebem ajuda. Temos pessoas que não podem comprar a água, estão se sacrificando, tomando aquela água. Nós queremos saber realmente como que está essa água, porque cada um falando uma coisa, um falando que transmite com o tempo, nós vamos adquirir doenças irreversíveis, nós queremos saber desta realidade. E também a limpeza, que essa lama seja retirada do Rio Doce. E talvez processada, sendo feito algum material de construção, porque até agora praticamente quase nada foi feito. Isso sem olharmos para Mariana, e eles farão um manifesto lá também, né? A reconstrução da vila, das casas, né? Da dignidade das famílias. E todos nós estamos sofrendo, né? Um clamor também, um manifesto, uma manifestação também em memória daqueles que se foram pelo menos 19 pessoas lá em Minas Gerais. Exatamente. Né? Por isso que nós estamos pedindo que as pessoas que participarem, que elas vão de luto, de preto, né? Que levem algum sinal representativo, marcando essa data, para que a gente sensibilize principalmente a empresa, né? A Samarco, a Renova que está cuidando, e os órgãos públicos, para que eles tomem as providências que sejam necessárias, né? Para que não fique impune esse crime ambiental, que é o maior crime ambiental que já aconteceu aqui no país. Na história do Brasil. Quero agradecer muito aqui a presença de Dom Vladimir que nesta quinta-feira vai estar em Colatina, né? Exato. Celebrando por lá. Sim. Nós vamos celebrar às 8h30 no cemitério São Vicente, ali em Colatina mesmo, e convidamos todos a participarem lá ou nas celebrações nas suas comunidades. É um dia de rezarmos pelas pessoas que já faleceram. Se não precisarem da oração, a oração volta para nós e nós vamos nos santificar um pouquinho mais. Pois é. Aqui em Linhares a gente reforça que no cemitério aqui de Interlagos, cemitério São José, né, haverá celebrações missas às 7 da manhã e também à tarde, cemitério do Centro, enfim, a programação está distribuída nas paróquias da região, vão haver celebrações pela manhã e à tarde nos 3 cemitérios aqui da cidade. Dom Vladimir, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem a quem de repente está nesse dia, né, nesse dia de finados aí, está com o coração meio
triste por aquele ente querido que já se foi. Muita gente, claro, fica sofrendo anos e anos em função dessa perda, que às vezes é natural, né? Exato. Então entregue essa pessoa, esse ente querido, nas mãos de Deus. Deus é nosso Pai, Ele nos ama, Ele nos acolhe, e que este espaço deixado por essa pessoa no seu coração possa ser preenchido pelo Cristo ressuscitado. Quando o Cristo vem e preenche, enche o nosso coração de esperança, nos conforta e também nos leva a confortarmos as outras pessoas que estão sofrendo porque estão passando por este problema, vamos dizer assim, por este momento difícil que humanamente a gente entende, mas pelo mistério da fé nós entregamos na mão do Senhor. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela presença, Vladimir. Eu que agradeço e vamos celebrar juntos a celebração da vida no dia de finados. É isso aí. A você da Grande Vitória, que nos vê sempre pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia. O pessoal de Linhares e região, continue participando conosco, deixando sugestões, seu recado na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Para rever esta entrevista e todo o nosso conteúdo, acesse o nosso material lá direto no YouTube. O telefone da redação também aparece aí, é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite a todos e até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.